Maravilha. Então, boa noite a todos, a todas, todes, e boa noite para vocês. É um prazer ter vocês aqui nessa aula. Eu resolvi fazer uma aula para poder trazer um conteúdo para vocês entenderem o nível de aprofundamento que a gente tem na formação, principalmente porque eu sei que tem muitos profissionais de saúde que estão, né, participando, que estão me acompanhando, e fica a dúvida, né? Será que vai ser nesse nível de aprofundamento, né? E muita gente também que já fez outros cursos de aromaterapia e não consegue entender a diferença entre a aromaterapia tradicional e a aromaterapia clínica. Então, hoje eu fiz uma aula com base na aromaterapia clínica, falando sobre o estresse oxidativo, sobre a inflamação e o câncer. E eu quero trazer para vocês 7 estratégias e mostrar para vocês vias, né? E a ação dos óleos essenciais nessas estratégias. É muito importante a gente saber que aqui eu vou estar falando de diversas questões, mas que quando a gente fala do tratamento do câncer, é bem mais amplo e também é específico, algumas células cancerígenas, tem mais estudos sobre o câncer, tanto que na formação a gente tem um módulo, né, não uma aula de 1h30, a gente tem um módulo sobre câncer na formação, justamente pela quantidade de estudos científicos, referências e informações que nós temos a esse respeito, tá? Então, eu vou começar trazendo para vocês, falando do câncer e trazendo a questão, primeiro eu vou falar de causas e de padrões de reparação do nosso corpo. Então, primeiro a gente vai olhar uma célula, né? E enxergando essa célula com a célula como um todo, como citoplasma, membrana, citoplasma e núcleo. Mas a gente vai olhar aqui para a célula como um todo, especificamente para o núcleo, que é onde mora ali, né, onde está o DNA, né, o ADN. Então, nesse lugar. E as causas que geram câncer, porque o que é o câncer? É uma mutação, né? A oncogene é uma mutação do DNA. Então, geralmente, todos os dias, células nascem e células morrem no nosso corpo. Mas no momento em que há essa mutação do DNA, o ciclo celular fica comprometido, né? O ciclo celular fica comprometido, o genoma acaba ficando ali comprometido. E aí começam células nascem e elas não morrem, e elas começam a se multiplicar, tem um ciclo celular de células cancerígenas. E por que que isso acontece? Então, existem algumas causas, né? Que eu vou colocar aqui causas principais. Uma dessas causas são xenobióticos. Xenobióticos, que são o quê? São medicamentos, excesso de medicamentos, né? Antibióticos, excesso de antibióticos, de medicamentos sintéticos, ou seja, de moléculas sintéticas, né? Químicas sintéticas que são estranhas ao corpo. Então, não só medicamentos como agrotóxicos, né? Como pesticidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos que a gente recebe no nosso alimento. Também são xenobióticos alimentos industrializados, corantes, conservantes. Também a carne. Lógico que não a carne, se a gente come de uma maneira ordenada, mas o excesso de carne, o excesso de churrasco, aquela fumaça do churrasco, ela tem um potencial xenobiótico. E a água contaminada, né, muitas vezes com metais pesados, os metais pesados que a gente vê. Então, a água contaminada também é um xenobiótico. E o xenobiótico, ele atua diretamente no núcleo da célula. Conforme esse corpo vai recebendo excesso de medicamentos, uma alimentação constante com agrotóxicos, alimentos industrializados, né, carne, muita carne, excesso de carne e poucos vegetais. Vocês vão ver mais para frente, numa das estratégias, eu vou falar sobre isso.
Então, o excesso de carne, poucos vegetais, poucos alimentos orgânicos, poucos alimentos com vida, isso vai trazendo para o corpo um estresse, né? Muito estresse. A água contaminada, que muitas vezes a gente está bebendo e nem sabe que está contaminada, né? Então, é uma questão. Com metais pesados, com minerais que são prejudiciais para o organismo quando eles estão em excesso. Nós temos também os zeros, né? Que são espécies reativas, tá? O corretor mexeu aí por realtica, não é isso. É espécies reativas ao oxigênio, tá? A tradução de eros. Então, o ero são oxidantes, espécies reativas ao oxigênio, e também a gente pode entender que acabam formando radicais livres. E eu já vou falar de radicais livres para vocês, tá? E aí esses radicais livres, esses zeros, muitas vezes eles estão representados aí na poluição do ar, no tabaco, né? Pessoas que fumam muito, no álcool, no excesso de álcool, de bebida alcoólica e na radiação ultravioleta. Então são umas das espécies aí reativas ao oxigênio que podem gerar radicais livres. Lembrando que eu também vou falar lá mais para frente que é normal o nosso corpo gerar radical livre, né? Quando a gente pratica esporte, é normal. O que não é normal, de novo, é o excesso. Nada em excesso, né? Como dizia Paracelso, tudo é veneno, nada é veneno, o que importa é a dose. Então, do mesmo jeito que medicamento em excesso, carne em excesso, todas essas questões. E hoje a gente vê que o nosso ambiente ele é muito poluído, né? E muito cheio de xenobióticos, e a nossa vida é repleta de xenobióticos e de espécies reativas ao oxigênio que vão trabalhando no nosso corpo, aumentando os processos inflamatórios, os processos oxidativos, que é isso que a gente vai ver aqui. Então, isso nos dá um indicativo do porquê hoje a gente vê tantos casos de câncer, né? Tantos casos de câncer. E aí, os zeros, eles vão adentrar a célula, vão atuar na célula e vão atuar no núcleo também. E dá para ver, né, por essas flechas, que essas causas, elas são as causas causadoras da mutação do DNA, da oncogênese. Elas vão estimulando, o corpo começa a receber tanto estímulo estranho ao padrão da natureza, que ele vibra, que ele tem aquelas moléculas que são da natureza dentro do corpo, que esses elementos estranhos que vão atacando esse organismo tendem a estressar o organismo e levar esse organismo, às vezes, né, a gerar uma mutação do DNA, e aí o início, a replicação de células cancerígenas, que vão se espalhando, às vezes gerando metástase e tudo mais. Outra causa geradora de câncer são os vírus. E existem vírus aí específicos que muitas vezes permanecem no corpo por uma vida inteira. Então, Epstein-Barr, papilonavírus, a herpes simplex, né? 1 e 2, que é HSV, a hepatite B. Então, são vírus que muitas vezes ficam ali no corpo e que, se não tratados, se não equilibrados, ou depois também se a gente vai falar da imunidade, né? Quando a imunidade cai, faz a festa. Em processos inflamatórios, a imunidade cai, em processos oxidativos, a imunidade cai, e aí eles vão fazendo a festa, e isso também estressa o organismo, e eles agem ali na célula, né? Podendo estimular também uma mutação do DNA. Além disso, a gente tem xenoestrogênio, que são os cânceres estrogênio dependentes, que é quando o estrogênio também em excesso ali, ou num mecanismo xenobiótico, ele acaba, ao invés de beneficiar esse organismo, acaba estimulando que as células, mudando o ciclo celular e estimulando o crescimento de células cancerígenas, né? E a gente tem também os fatores genéticos,
que são alguns, mas eu vou dizer para vocês que hoje é o menos, né? Porque antigamente fator genético sempre existiu e antigamente a gente via menos casos de câncer. Agora, uma pessoa que tem fator genético e ainda é atacada por vírus, tem o excesso de xenobióticos e de espécies reativas ao oxigênio, ela tem uma maior probabilidade de acontecer. E nesses fatores genéticos, não só genéticos, mas eu vou dizer que também o câncer, eu sou psicogenealogista, né? Trabalho o estudo da biopsicogenealogia, são traumas que aconteceram na nossa família ancestral e que geram traumas no nosso sistema biológico. E aí muitos categorizam como fator genético. E muitas vezes tem a ver com traumas, assassinatos, mortes, perdas de filhos, abortos, questões assim traumáticas, né? Guerra, enfim, questões traumáticas que os nossos ancestrais viveram e que muitas vezes permanecem ali na nossa memória celular e podem estar estressando ali dentro do teu mecanismo de defesa, junto com outros elementos, né, com xenobióticos, com espécies reativas ao oxigênio, excesso de radicais livres, vírus, pode estar também estimulando. Porém, nós temos aí padrões de reparação no nosso corpo, e nós vamos falar deles no final da aula. Eu vou falar da proteína P53, que nós temos nosso corpo, para vocês verem como é uma inteligência maravilhosa, né? O nosso corpo, ele gera uma proteína que é a guardiã do genoma. E essa proteína, ela tem a capacidade de monitorar e buscar reorganizar, né, todo o ciclo celular. Ela identifica, é como se ela fosse um scanner, e ela consegue identificar que aquela célula não é boa, que aquela célula tem alguma questão, e aí ela vai gerar a morte da célula, que é o que a gente chama de apoptose, que seria o suicídio celular, né? A apoptose, ela acontece todo dia no nosso organismo. Células boas nascem, células mais antigas que estão aí atacadas, que estão com bastante xenobióticos, com ataques aí desses vírus, enfim, com esses ataques elas vão morrendo. Acontece que quando essa reprodução é muito grande, não existe mais apoptose. A apoptose, a proteína P53, quando ela perde a força, quando ela também é atacada, e aí as células começam a se reproduzir desordenadamente, né? Quando esse guardião, quando essa guardiã, essa grande guardiã do genoma sofre alguma alteração, né? Quando ela não está ali modulada de acordo, ela vai então gerar estresse ali, porque tem todo um ataque, né? Toda uma guerra e não tem defesa. Então é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar um pouco sobre essas defesas. Então eu quero trazer algumas estratégias, vou trazer para vocês 7 estratégias muito interessantes. Existem mais, né, vias de ação, mas hoje eu vou falar de 7 estratégias. A primeira é eliminar os vírus, né? Trabalhar na eliminação dos vírus. E essas estratégias, elas são não só... Claro que existe cada tipo de câncer, né? Muitas vezes no exame laboratorial, a gente consegue identificar se tem a presença de papilonavírus, do vírus da herpes, se tem presença de Epstein-Barr, né? Se tem presença de H. pylori, se tem presença já de vírus no corpo há muito tempo. Então, às vezes, identificando isso, é importante tratar, inclusive para diminuir os ataques que o corpo está tendo, né? Ele já está passando por tanto estresse e ainda mais isso. Mas também no sentido de prevenção ao câncer. Fazer os exames laboratoriais e fazer a prevenção eliminando o vírus, né? Eliminando os vírus.
E nós temos aqui, eu trouxe para vocês algumas moléculas, né? Alguns óleos essenciais, mas aqui eu trouxe, na verdade, as moléculas de 2 vírus em específico. Existem, né, vários, mas eu trouxe esses 2 vírus que eles têm indicativo de geradores de câncer. E eu trouxe, então, o Epstein-Barr e o HSV, que é o vírus simplex 1 e 2. E aqui eu trouxe moléculas que, por exemplo, quando a gente fala de vírus simplex, que são capazes de combater os 2 vírus, tanto um quanto o 2. Porque tem um estudo científico interessante que eu até publiquei no meu Instagram, que ele mostra uma lista de moléculas, e algumas são mais específicas para HSV1, outras para HSV2, né? E o importante da gente estudar uma terapia clínica é que a gente vai conhecendo as moléculas e, dependendo da infecção viral, a gente conjuga moléculas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem Epstein-Barr, a gente tem gengibereno, cinamaldeído e citral. O gengibereno está presente no gengibre, o cinamaldeído está presente na canela e o citral está presente na lidcea e no lemongrass, no capim-limão, né? No capim-limão. Então, significa que, muitas vezes, é claro, não existe protocolo pronto, a gente precisa analisar a anamnese do paciente, verificar os exames clínicos, entender melhor a situação desse paciente, né, desse cliente, desse interagente. Cada um, a gente tem essas 3 nomenclaturas dependendo da sua ação, do seu trabalho, né? Mas muitas vezes aqui, por exemplo, num caso de Epstein-Barr, já muito resistente, a gente pode conjugar essas 3 moléculas, né? E é lógico que avaliando o paciente, verificando se ele toma medicamentos, a situação dele, o peso que ele tem, né? Para a gente poder fazer o tratamento adequado. E no Epstein-Barr não, no HSV, né, na herpes simplex 1 e 2, a gente tem o citral e a gente tem o eugenol e o limoneno. Então, o citral presente no capim-limão, no lemongrass, como eu já falei, o eugenol presente no cravo, em abundância, no óleo essencial de cravo, e o limoneno presente nos cítricos, em específico, aí, com maior quantidade, no óleo essencial de laranja e no óleo essencial de grapefruit. Então, a gente tem... Eu começo a falar muito, aí, né, o bicho pega. Deixa eu usar um óleo essencial aqui. Então, da mesma maneira, quando eu tenho essas questões, eu vou ou usar uma molécula só, ou eu posso conjugar moléculas, isso é o que a gente chama de sinergia, né? E aí a gente vai entender também qual é a melhor forma de uso. Inalação, né? Para vírus a gente muitas vezes trabalha com inalação, com ingestão. Na herpes, algumas vezes a gente trabalha com uso tópico também. Então, nós vamos entendendo e verificando a melhor maneira de atuar com aquele paciente, tá? Uma segunda estratégia muito importante é reduzir a inflamação, porque o seu sistema imunitário desculpa, aqui é a imunidade, reduzir a inflamação. Por que essa frase, desculpa, essa frase é da parte que eu vou falar do sistema imune, tá? Mas a inflamação, por que ela é muito importante? Reduzir a inflamação. Vocês vão ver no slide, no próximo slide, a importância de se reduzir a inflamação, porque ela está envolvida também num ciclo. E quando a gente fala de inflamação, a gente está falando ali da rota do ácido araquidônico, a gente está falando de interleucina, leucotrienos, né? A gente está falando de citocinas pró-inflamatórias. E que é muito importante, existem diversos mecanismos e moléculas de óleos essenciais que atuam reduzindo
as citocinas pró-inflamatórias, também o ciclo, né, na ciclooxigenase 2. Então, a gente tem ali ciclos importantes, porque depende se é inflamação respiratória, que tipo de inflamação que é. Mas, geralmente, no câncer, a gente vai ver aqui nesse slide que eu trouxe, está em francês, mas eu vou traduzir para vocês, que mostra, né, que o estresse emocional repetido também é uma questão, né, que gera inflamação. Então, não são só lá os radicais livres, né, os xenobióticos, os zeros, os vírus. Tem as questões emocionais e as questões nutricionais também, que as questões nutricionais, o que elas fazem? Elas vão gerar xenobióticos que vão gerar o quê? Intoxicações. Intoxicações. E quando gera uma intoxicação, gera uma inflamação. Não, desculpa, gera uma oxidação. E quando gera uma oxidação, gera uma inflamação. E essa inflamação oxida mais o corpo, né? Então, XB é xenobiótico, tá? Que a gente já falou lá anteriormente. Então, quando nós temos aí, e aí aqui também no ácido araquidônico, no estresse nutricional, se a gente trabalha com a nutrição, a gente também reduz o estresse e também mexe ali com ácido araquidônico, com as citocinas inflamatórias, né, pró-inflamatórias. Então, o estresse nutricional, ele vai gerar diabetes, síndrome metabólica, obesidade, né? E tantas outras questões que a gente sabe que muitas vezes o câncer vem da questão de um estresse que o corpo vai sofrendo por um longo período. Diabetes, obesidade, síndrome metabólica, inflamação, excesso de radical livre, oxidação, né? Então, aí no estresse nutricional, a gente tem os xenobióticos, a questão inflamatória e diversas síndromes, obesidade, diabetes. E a gente também tem a intoxicação, que vai gerar estresse oxidativo e que vai gerar inflamação. Além disso, no estresse emocional, né, ali no estresse emocional, que a gente está aí, hoje a gente vive num país que é o primeiro, né, no ranking em pessoas ansiosas e o quinto em pessoas deprimidas. Isso vai gerar o quê? Um aumento da insulina e vai gerar o quê? Um aumento do fator de transcrição NF-κB. E esse fator de transcrição, ele é um complexo proteico, até coloquei aqui, que vai desempenhar funções, né, muito importantes. E ele é encontrado em quase todos os tipos de células animais, e ele está envolvido na resposta celular a estímulos como o estresse. Então, tanto o estresse emocional quanto o estresse nutricional vão aumentar esse fator de transcrição. E esse fator de transcrição aumentado, ele vai gerar estresse, né? Também em todo o organismo, gerando inflamação. Vai aumentar as citocinas inflamatórias, vai estar ali atuando nos radicais livres, na radiação ultravioleta, na oxidação do colesterol. Muitas vezes, a oxidação do colesterol, que é prejudicial, pode ser efeito da inflamação, do estresse emocional repetido e do estresse nutricional aí também por um longo período. E também as questões virais e bacterianas, como eu já falei, né? E a inflamação constante vai gerar fibrose, vai gerar desidratação, vai gerar câncer, tá? Então, a gente tem aí que não é só quando a gente fala de inflamação, é muito importante. É muito importante a gente equilibrar, tanto equilibrar a inflamação se a gente está fazendo um tratamento de uma pessoa já com câncer, quanto utilizar o equilíbrio, a monitoramento aí da inflamação, redução dos processos inflamatórios como prevenção. E aí, quando a pessoa tem síndrome metabólica, obesidade, diabetes, já são sinais de inflamação, né? E o estresse emocional também ali vai aumentar a insulina, vai gerar diabetes, vai gerar inflamação, tá? Então, isso é muito, muito importante.
Aí, a terceira estratégia, que é essa que eu falei que eu coloquei sem querer a frase lá, que eu construí todos esses slides hoje, e aí algumas coisas passaram, me perdoem. E a outra estratégia, a terceira estratégia, é a gente poder, então, aumentar a imunidade. Aumentar a imunidade é muito importante, porque se o sistema imunitário funciona, se ele está bem, se ele funciona bem, o câncer não sobrevive. Olha que interessante essa informação, né? Um sistema imunitário bem equilibrado, uma alimentação equilibrada, não tendo inflamação, reduzir estresse oxidativo, que é tudo que a gente vai ver aqui, mas aumentar a imunidade. Se o sistema imunitário está funcionando bem, o câncer não consegue sobreviver. Então, essa é uma estratégia também muito importante que a gente precisa atuar, tanto na prevenção, para nem ser acometido por câncer, quanto no tratamento do câncer. E aqui a gente tem alguns óleos essenciais, moléculas e óleos essenciais, que apoiam o sistema imunológico, né? Então, nós temos aqui a pimenta rosa, Chinus mole, que é o nome botânico científico, as bolsvelhas, né, que são os olíbanos, que vão atuar copaíba, que tem o beta-cariofileno, que é uma molécula muito importante no tratamento do câncer, porque ela atua no sistema imunológico, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, ela é anticâncer. Então, essas múltiplas vias de ação que nós temos em moléculas, né? E depois, quando essas moléculas podem trabalhar em conjunto, isso se torna ainda mais efetivo. Então, nós temos aqui, né? Por exemplo, a copaíba atuando nos macrófagos e nas células natural killers, que são as células do nosso sistema imune inato, né? Então, o que acontece? Imagine que você está fazendo um tratamento para sistema imunológico, é importante agir muitas vezes em diversas vias para conseguir melhorar o sistema imunológico, tanto no sistema imunológico adaptativo quanto no sistema imunológico inato. Então, existem aí óleos essenciais que vocês veem que atuam em diversas vias do sistema imunológico e que essa é uma inteligência também que, entendendo a situação do seu paciente e sabendo que o câncer não sobrevive ao sistema imunológico bem equilibrado, você vai poder trabalhar com alguns óleos essenciais para elevar. E aí também a gente pode trabalhar com a inalação, com o uso tópico, né, o sistema imunológico para chegar, porque tanto a inalação como o uso tópico chegam na corrente sanguínea, tá? Mas também muitas vezes a gente trabalha com o uso oral, dependendo da questão, dependendo do caso, dependendo do tratamento que a gente está fazendo. E a quarta estratégia é a alimentação. É muito importante. Eu sempre falo que nutrição e aromaterapia deveriam caminhar juntas e manter o pH do corpo alcalino e diminuir, reduzir o pH ácido. Então, por quê? Porque o câncer também não sobrevive a ambientes alcalinos. Então, excesso de carne não só causa, mas mantém ali o câncer funcionando. O excesso de carne, o excesso de fumaça ali de churrasco, vai mantendo, né? Então, o ideal é enriquecer a alimentação com alimentos mais alcalinos. Limão é muito interessante, abacaxi, tomar uma água mais alcalina, comer bastante brotos, alimentos vivos, verduras e legumes orgânicas, né? Porque se a gente está trabalhando alguém com câncer, se a gente está fazendo aí uma guerra contra essas células malignas aí que prejudicam tanto o organismo, a gente precisa de uma alimentação viva, de uma alimentação saudável, um suco verde, alimentos que realmente nutram esse organismo, que fortaleçam a imunidade. Então, o pH alcalino que a gente pode estar conseguindo através de uma alimentação equilibrada. A quinta estratégia é aumentar antioxidantes, né? E aqui
nós temos uma imagem dos glóbulos vermelhos saudáveis e dos glóbulos vermelhos atacados por radicais livres. Então, vocês conseguem ver a diferença que é, tanto na quantidade quanto no formato. Então, os radicais livres, eles começam a atacar os glóbulos vermelhos, prejudicando todo o corpo, né? Prejudicando a imunidade, prejudicando inclusive a estrutura ali, as membranas das organelas lá da mitocôndria, que é onde habita ali, tem todo o registro do nosso DNA, né? E outras estruturas. Então, a redução dos radicais livres no corpo vai, né, é muito importante, porque eles causam danos nas membranas celulares, eles causam dano nas membranas das organelas lá da mitocôndria. E as mitocôndrias são nossos reservatórios de energia. Então, e também eles causam danos no DNA e em outras estruturas celulares, podendo gerar mutação celular, mau funcionamento e até causar morte da célula, causar câncer. Então, um fator importantíssimo é ter uma alimentação antioxidante e também utilizar óleos essenciais que podem apoiar nesse processo antioxidante, né? Que tem um potencial antioxidante. Isso é muito importante para quê? Para reduzir os radicais livres e reduzir esses danos às nossas células, às membranas, à mitocôndria e à célula de um modo geral. Então, os radicais livres, eles são átomos, né, que possuem pelo menos um elétron desemparelhado. Eles são espécies reativas ao oxigênio, né? São ROS, né? Ou são R-O, ero, né? São eros. Então, é que em francês é ROS, é eros, né? Espécies reativas ao oxigênio. Então, os radicais livres, eles são produzidos naturalmente pelo organismo. Eles são resultados de reações metabólicas que são essenciais para a vida, que são importantes. A gente não consegue viver, eliminar totalmente, conseguir viver sem eles, viver sem radical livre no organismo, mas a produção excessiva de radical livre causa danos, né? O excesso, tudo que é excesso traz danos às células e à saúde. Então, eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, mas o excesso deles, o estímulo para que eles, muito estresse oxidativo e o excesso de radicais livres traz esses danos que vocês viram. Então, aqui a gente pode ver uma célula. Espera aí que tem uma pessoa chegando. Aqui a gente pode ver uma célula. Deixa eu ligar aqui um pouquinho o Instagram para dar um gostinho nas pessoas. Então, aqui a gente pode ver uma célula de radical livre, né? É uma célula que tem um elétron ausente, a gente consegue ver. E ali no outro lado a gente vê uma molécula normal, né? A célula, desculpa, aqui do lado esquerdo, a célula e a molécula de radical livre, faltando ali um elétron. Então, quando falta um elétron, ela vai ficar instável. E a gente sabe que todas as moléculas, elas precisam se estabilizar. Essa é uma lei da vida. Toda molécula busca por estabilidade, harmonia e homeostase, né? E aqui uma molécula normal, mostrando que ela está ali com seus elétrons completos, uma molécula de radical livre, e aí um antioxidante. O que é um antioxidante? É algo que tem muito mais elétrons e que é capaz de doar um elétron para esse radical livre, para que ele consiga completar o total de elétrons, e isso... Então, aqui a gente... Isso... Peraí, deixa eu baixar o volume aqui. Tá. Isso gere...
isso gere, né, um processo antioxidante. Então, o que é o antioxidante? É uma molécula que está ali e que é capaz de doar elétron para o radical livre, completar ali, vocês estão vendo aqui, que tem o elétron está sendo doado para o lado de cá, e aí está completando o elétron que falta, e com isso essa molécula consegue conquistar a estabilidade que ela precisa para não gerar mais nenhuma complicação na célula e no organismo, né? Aqui a gente vai ver tudo que um radical livre, que o estresse oxidativo pode gerar, né? Então, a gente tem asma, fibrose pulmonar, a gente tem a cirrose hepática e a fibrose hepática, a gente tem esses sintomas desagradáveis da menopausa, que muitas mulheres têm, isquemia cerebral, síndrome metabólica, obesidade. Então, vocês veem que está tudo ligado. Por isso que não dá para a gente estudar uma coisa só. Quando eu falo que está tudo interligado, é muito importante, né? Então, quando a gente vai estudar sistema endócrino, vai estudar sistema gastrointestinal, vocês vão ver que está tudo interligado. Então, o estresse oxidativo, ele está em todos esses âmbitos, está na célula, né? E a célula faz parte de todos, as células fazem parte de todos os nossos sistemas. Então, vai gerar osteoporose, diabetes, como eu já falei, a gente viu que diabetes, síndrome metabólica e obesidade causam também inflamação, e assim vai indo. Por isso aquela questão de uma coisa voltar para outra, né? Estresse oxidativo e inflamação acabam caminhando juntas ali. Então, a gente precisa atuar nas duas vias para conseguir um bom resultado. E a gente tem também a poliartrite reumatoide, né? Algumas doenças autoimunes, e a neurodegeneração, o estresse oxidativo, né? O estresse neurodegenerativo, que a gente tem aí Alzheimer, Parkinson. E a gente tem também esse estresse nitrosante, que é o excesso de nitrogênio, que também vai gerar câncer e vai gerar neurodegeneração. E também o estresse oxidativo, ele vai causar o câncer, como a gente já viu. Então, a gente tem aqui o câncer, né? A neurodegeneração, e que também pode gerar poliartrite. A poliartrite gera um estresse nitrosante, que gera câncer, que gera... Então, olha só, a gente é muito vulnerável, só que é lindo, porque ao mesmo tempo a gente é muito forte. A natureza nos dá todos os mecanismos, através da alimentação, através de uma medicina natural como a aromaterapia, né? Através de a gente equilibrar o emocional também, então, e também lá da P53, a gente tem um guardião do nosso genoma, e a gente tem mecanismos também dentro do corpo que são antioxidantes, que a gente vai ver aqui. Então, o próprio corpo produz antioxidantes. E ele sabe lidar com esses radicais livres naturais do corpo, que o corpo produz naturalmente. Por isso que a questão é o excesso. Porque quando a gente tem excesso, aí os nossos antioxidantes naturais não conseguem atuar, né? E então a gente tem aí o antioxidante, que é uma molécula que é capaz minutinho. Uma molécula que é capaz, né, de inibir a oxidação de outras moléculas. E aí as reações de oxidação é que vão produzir radical livre, né? Aqui ficou um C a mais também, são reações, né? As reações de oxidação é que vão produzir radical livre. Se a gente tem uma molécula que inibe a oxidação das outras, através desse processo, como eu falei, de doação de elétrons, porque aqui vocês veem, né? Tem dois, isso é uma estabilidade. Aqui está instável,
só tem um. Então, está precisando de um elétron aqui para que ele não seja mais um radical livre, para que essa molécula não fique instável, para que ela se estabilize. Então, a gente tem um antioxidante fazendo essa doação generosamente e assim inibindo a oxidação das moléculas. E nós temos dentro do nosso corpo antioxidantes naturais também, mas nós temos óleos essenciais e alimentos com enorme potencial antioxidante. Aqui eu trouxe alguns, né? Que estão, essa medida é em micromol, que são medidas que são, geralmente os laboratórios fazem esse tipo de medida, né? Medindo aí o potencial antioxidante de óleos essenciais, mostrando que ele está diretamente associado à estrutura química do óleo essencial, às moléculas desse óleo essencial. Então, a gente tem aqui o campeão do combate ao estresse oxidativo. Minuto. Nós temos o campeão aí no combate ao estresse oxidativo, que é o óleo essencial de cravo, né? Olha só, 10.786.875 micromols. Bem interessante, né? E se a gente vê os alimentos, o tempero seco, por exemplo, o orégano, ele tem 200.000, que é o mais alto ali, 200.190, desculpa, 200.129, né? 200.129. Então, olha só a diferença do potencial dos óleos essenciais. A mirra, por exemplo, com 3.193.813. Maravilhoso. Então, a gente vê tudo aí na base do milhão, né? O coentro. E, claro, a planta também. A planta, tanto em tempero seco, quanto se alimentar dessas plantas, é interessante. Também tem potencial antioxidante. Mas você vê que quando a gente olha o óleo essencial, o potencial é infinitamente maior, né? Infinitamente maior. E então aqui eu trouxe alguns, né? Trouxe o cravo da Índia, a mirra, o coentro, o funcho, a sálvia esclareia e o cedro de Atlas. E trouxe aí tomilho e orégano, mais importantes aqui. A gente tem a manjerona também, alguns temperos frescos que a gente usa. Por isso que é gostoso, né? O seco e o fresco. Então, tomilho, a planta fresca, tem 27.000. Já o orégano seco, 200.000, né? Micromol. Então, é bem interessante a gente perceber quanto o alimento é antioxidante também. Então, nós temos a alimentação mais saudável, tirando aí agrotóxicos, porque quanto mais puder tirar, né? As cidades hoje, a maioria tem feiras orgânicas. Depois a gente pode ter conversas com a Rosângela, que está aqui na aula, que ela faz, né, um trabalho agroecológico lindíssimo. Elas têm agrofloresta lá no Epicentro d'Alva. É um lugar incrível para vocês conhecerem, maravilhoso. E agora está destilando óleos essenciais também de procedência orgânica, né, com as cromatografias assim maravilhosas. Então, é isso. A gente vai vendo que isso é que traz o potencial da planta. Quando a gente consegue produzi-la na melhor possibilidade, né? Na melhor condição possível de solo, de ambiente, né? Se puder consumir de agroecologia, olha que maravilhoso. A gente consegue um alto potencial, aumenta ainda mais. Né? Então, aqui a gente tem, para vocês terem uma ideia, do potencial antioxidante dos alimentos e dos óleos, percebendo como é infinitamente maior o potencial dos óleos essenciais. Agora a gente vai falar da estratégia 6, que é aumentar a glutationa. E a glutationa, ela é um antioxidante natural do nosso corpo.
né? O nosso organismo, ele possui sistemas naturais de eliminação de radicais livres, senão a gente não ia viver nada, né? Então, a gente tem uma inteligência dentro do corpo. Nosso corpo é muito inteligente. Nós temos nosso sistema imunológico maravilhoso, lá com uma série de soldadinhos trabalhando para nós, né? Os macrófilos, os basófilos, os eosinófilos. Nós temos lá uma quantidade de, de estruturas, né? Temos os natural killers, temos estruturas do nosso corpo aí trabalhando para nossa imunidade e bactérias, inclusive, trabalhando para nossa imunidade, bactérias boas, né? A nossa microbiota, por exemplo. E a glutationa, ela é produzida pelo nosso organismo. Para quê? Para eliminar radicais livres que estão em excesso. Então, ela é uma enzima natural e ela é uma enzima varredora de radicais livres, bem interessante, né? E ela é sintetizada no fígado e distribuída para todos os tecidos através da nossa circulação. Então, a glutationa, a gente precisa aumentar ela. E muitas vezes, dependendo, os xenobióticos, o estresse oxidativo, pode causar depressão da glutationa, redução da glutationa. Então, a gente precisa ter mecanismos de elevar a glutationa para quê? Por isso, elevar a imunidade, elevar a glutationa para quê? Para que o próprio organismo também nos apoie no tratamento. O próprio organismo também faça o seu papel de proteção, né? Elevar lá a P53. Então, para quê? Para a gente ter o organismo trabalhando por ele mesmo com recursos. É igual à natureza. Se a gente desmatar tudo, se a gente poluir todos os rios, desmatar tudo, como a gente está vendo aí acontecer na Amazônia, e a gente não tem noção do que a gente está fazendo, né? Então, imagine, se destrói tudo, aquele organismo, que é o planeta, ele não tem mais a condição de se defender e de gerar vida para os animais, para os seres humanos e para ele mesmo. E do mesmo jeito a gente, se a gente também só ataca o organismo, a gente já vem de histórias aí dos ancestrais, histórias mais difíceis, que muitas vezes a gente tem aí uma herança genética, uma herança psicogenealógica que vem aí da nossa história. Perdas, dores, questões aí, né, difíceis que as nossas ancestrais, os nossos ancestrais viveram. E ainda assim a gente vive num mundo que vai aí atacando, fazendo essa depressão da glutationa. Então a gente ataca com as emoções, né, emocionalmente inflamando e oxidando o corpo todos os dias. Imagine isso, né, um corpo que passa por tanto estresse aí, às vezes no ambiente familiar também, estresse familiar, estresse com o trabalho, estresse com a vida, estresse com o dinheiro, estresse com medos e medos que também às vezes a gente herda dos nossos ancestrais, né? E aí a gente ataca todas as defesas do nosso corpo, o nosso sistema imunológico e a glutationa, né? As nossas defesas naturais para a eliminação, essas enzimas que ajudam na eliminação dos radicais livres. Então, é bem importante a gente trabalhar no aumento da glutationa. E existem algumas moléculas que podem fazer isso, né? São moléculas com capacidade de estimular a glutationa e de inibir a oxidação, inibir a peroxidação lipídica, que é o produto da oxidação, tá? Então, nós temos o geraniol do gerânio, aí em homenagem, né, mas também o geraniol da palma rosa, e a gente tem o geraniol em homenagem à destilação que foi feita hoje, do Pelargônio graveolens, do gerânio, temos o beta-cariofileno da copaíba, do ilang-ilang, temos o limoneno, dos cítricos, temos o citral, que está presente no Litsea, no lemongrass, no capim-limão, temos o eugenol do cravo, temos o gama-terpineno, aí presente também no óleo essencial de limão, no óleo essencial de melaleuca, né? Então, o gama-terpineno tem um potencial enorme. No óleo essencial de limão, ele tem limoneno e gama-terpineno. Ele tem um potencial do limão siciliano, né? Mas o limão Tahiti também.
esse potencial sinérgico do limão é interessantíssimo para equilíbrio de colesterol, para conter a peroxidação lipídica. Então, os cítricos são excelentes antioxidantes, né? Porque eles têm gama-terpineno e têm limoneno. Então, a gente já tem aí uma molécula. E a gente também pode trabalhar, né, junto de um beta-cariofileno, que é uma molécula que, além disso, é anti-inflamatória também, é antioxidante, e, além disso, também ajuda a estimular o nosso corpo a produzir glutationa. Então, veja bem, nada na aromaterapia o óleo essencial, ele não é a molécula, ele estimula o corpo a produzir a molécula, a produzir essa enzima, a retomar o seu movimento. Ajuda a atacar os radicais livres, mas ajuda o corpo a ter os seus recursos, né? Os seus recursos próprios, para que ele saiba se defender. Que é assim, né? Se a gente sempre tem alguém nos defendendo, a gente nunca vai saber se defender. E a aromaterapia, ela tem esse papel de reensinar o corpo a se defender, né? E a se proteger desses ataques inúmeros, mas é lógico, a gente não adianta tratar tudo e não fechar a boca do esgoto, né? Não adianta tratar o rio e deixar a boca do esgoto aberta. Se a gente vai tratar, a gente precisa também cessar aquilo que são as causas. Por isso que eu comecei essa aula falando das causas, né? Falando das causas. E a sétima e última estratégia é proporcionar um aumento da apoptose, o aumento da citotoxicidade em células cancerígenas, aumentar o suicídio de células tumorais. É isso que a quimioterapia faz. Esse é o objetivo da quimioterapia e da radioterapia. O problema é que a quimioterapia, além de matar as células cancerígenas, também mata as células boas, debilita o sistema imunológico e gera estresse oxidativo. Esse é um problema e é uma questão que os cientistas não conseguem resolver, porque hoje, diante da ciência, né, da medicina sintética, é a melhor opção para tratamento do câncer, mas gera esses efeitos colaterais, gera essas consequências, né? E muitas vezes até resistência a tratamentos que o corpo vai gerando. E vai gerar apoptose geral, vai matar todas as células, muitas células do corpo, tanto que quando uma pessoa faz um tratamento quimioterápico, a imunidade dela praticamente, dependendo do tratamento, principalmente na leucemia, a imunidade vai a praticamente zero, né? Tem que eliminar ali os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tem que estar zerando, por quê? Para não gerar não deixar novas células nascerem com câncer. Aí depois tem que fazer toda uma reorganização do corpo para as novas células nascerem, para o corpo recuperar a imunidade, mas é um estresse muito grande. E a gente já viu que o estresse gera inflamação e o estresse gera oxidação. Então, vamos dizer aí, uma faca de dois legumes, né? Como dizia lá o ditado, uma faca de dois gumes, eu vou falar uma faca de dois legumes, porque eu prefiro os legumes, né? Então, se a gente puder gerar essa apoptose e fazer esse trabalho, e os óleos essenciais fazem isso por diversas vias, através da redução. Então, os óleos essenciais trabalham em todas essas vias que a gente viu, na inflamação, antioxidante, aumenta a glutationa, diversas vias, e ainda a gente trabalhar a alimentação, isso vai melhorar muito. Então, trabalhando com a apoptose. E uma coisa linda que os óleos essenciais têm é que eles são seletivos, as moléculas são seletivas. Elas vão gerar apoptose, elas vão atacar somente a célula cancerígena. Elas não vão atacar as células boas. E isso é o que pira o cabeção de muitos profissionais de saúde, cientistas, porque tudo no laboratório é feito com um objetivo, atacar. Como assim essa função seletiva? E isso é uma coisa que não dá para explicar, porque é uma inteligência que as plantas desenvolveram há milhares e milhares de anos. O que se sabe é que é assim, e que todos os estudos demonstram que é assim. Por que é assim? Aí a gente tem que entrar na sabedoria divina, talvez, para entender como que um átomo se criou, né? Que é a grande
busca aí de cientistas descobrir. Mas o que a gente sabe é que é assim, é que os óleos essenciais são eubióticos, são protetores da vida e não atacam células boas. E aí eu vou finalizar. Ah, não, ainda tem mais um slide aqui. Mostrando que, olha só quantas vias, né, para chegar aqui na apoptose. Então, nós temos os constituintes dos óleos essenciais, as moléculas, e é por isso que na formação a gente estuda a química primeiro, né? A gente estuda primeiro a história, depois a gente estuda a botânica. É importante a gente entender, conhecer as partes da planta, saber identificar uma folha, um caule, o que é uma raiz, o que é um rizoma, né? Entender um pouco mais das plantas, entender como classificar, como são as nomenclaturas botânicas, porque é isso que vai ajudar você a identificar um óleo essencial. E a pureza do óleo essencial. Que nem hoje a Rosângela entrou aqui, eu falei, o gerânio que você tem aí é a malva cheirosa? Ela falou, não, é o Pelargonium graveolens, porque a gente pegou a muda lá, né, em Campinas, se eu não me engano, que ela falou, né, do Instituto de Campinas. Então, elas pegaram uma muda com boa procedência para poder replicar da planta científica, né, com a nomenclatura científica comprovada. Então, isso faz esse óleo ser puro, né? E aí vai produzir num ambiente orgânico, né, agroecológico, sem o estímulo né, sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, não, vai produzir de uma forma orgânica, agroflorestal, agroecológica, e essa planta vai receber tudo isso, toda essa força do sol, e no seu processo de fotossíntese vai produzir os seus constituintes, os seus compostos. E esses compostos dos óleos essenciais, e aí eu vou dizer que é uma diversidade, hoje eu trouxe alguns aqui para vocês, mas é uma diversidade de compostos que atuam no câncer, é que vocês também vão aprender na formação. Já nas aulas de química, vocês têm muito disso, quando a gente vai falando das moléculas, eu vou trazendo as propriedades anticâncer dessas moléculas, né? E aqui a gente vê que os óleos essenciais, eles têm uma capacidade, né, de diminuir o estresse oxidativo e a inflamação. Já falamos disso. Diversos compostos dos óleos essenciais atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios. Eu diria que praticamente todos, só que uns mais e uns menos, e nisso a gente vai escolhendo aqueles melhores, que têm mais resultados mais expressivos, né? Então, a redução do estresse oxidativo e da inflamação. Já os óleos essenciais atuam ali. Além disso, ele vai atuar na P53, né? Vai ajudar a modular esse nosso guardião do genoma, que vai apoiar e que vai vai fazer um monitoramento do ciclo celular. Para quê? Para gerar apoptose, né? E aí tem várias vias, né? Vai lá na mitocôndria, a via da caspase, vai eliminar os oxidantes, olha lá, o estresse oxidativo, os ROS, né? E a gente chama de eros, que eu falei para vocês que em inglês, muitas vezes em francês, eles chamam de ROS, é o ero que a gente falou, né? Tá? Então, aqui é o estresse oxidativo. E aí, que vai gerar caspase, que vai gerar... E aí, a via da caspase vai gerar apoptose. Então, a gente tem várias vias, eu não vou citar todas aqui, porque são muitos detalhes, mas é para vocês verem isso, que os óleos essenciais atuando na mitocôndria, gerando também apoptose, agindo direto na redução do estresse oxidativo e da inflamação, que são geradores de câncer. Então, aqui, né, agindo na angiogênese, que seria o quê? O que é a angiogênese? É naquele crescimento da célula, na hora que a célula nasce, ela já nasce saudável. Por quê? Porque já reduziu o estresse oxidativo, está reduzindo a inflamação, está estimulando a imunidade,
se ainda manter o ambiente alcalino, com uma boa alimentação. Então, gente, essa aula é de milhões, né? Como o povo fala no Instagram. Essa aula é de milhões. Quem veio ganhou um presente de milhões. E isso é só um cisquinho, um pedacinho da formação, tá? Ainda tem muito mais, para vocês terem uma ideia, né? E aqui, então, a gente vê as vias, né? A angiogênese, a gente vê a via da P53, que age também, né? Em outras vias agindo, e a gente vê o óleo essencial, os constituintes agindo direto na mitocôndria, a P53 também, organizando o ciclo celular, a formação ali da célula que vai armazenar, que vai guardar no núcleo o DNA. Então, ela não pode se replicar com problemas, né? Com questões que possam gerar danos a esse organismo. E aí o P53 vai trabalhar nisso. E ali a energia da mitocôndria vai fazer o que? Vai ajudar a eliminar todo o estresse oxidativo, e aí vai gerar, percebeu que essa célula não está legal, que essa célula vai gerar problema, ela pode gerar câncer, ou ela já está com problema com câncer, porque ela está inflamada, ela está com uma série de questões, vai gerar, então, através do ciclo das caspases, né, da caspase, vai gerar a apoptose, que é o suicídio celular e a morte dessa célula. Então, esse é um grande objetivo no tratamento com óleos essenciais, a gente gerar a morte da célula cancerígena e não deixar nascer células cancerígenas e aumentar a P53, modular ela, não deixar ela ser combatida, reduzida e neutralizada, para que ela possa fazer esse monitoramento e ser o grande guardião do genoma, o grande guardião das células. Então, aqui a gente vê a P53, né, atuando de diversas maneiras e ela também sendo atacada, né? Ela é atacada pelo dano do DNA e ela vai monitorando ó, o DNA aqui, ó. E aí, dano do DNA, a oncogênese, né, o câncer começando a surgir, ela vai ser o grande guardião, a sentinela ali monitorando o dano do DNA. Então, ela é aquela inteligência, né? Nós temos uma inteligência no cérebro, que é o hipotálamo e a hipófise, e temos uma inteligência no corpo que comanda e que coordena a produção de célula. Só que se muito disso, muito dano do DNA, muita oncogênese, né? A deficiência nutricional, então a alimentação, vitaminas, minerais é muito importante. Para quê? Para manter a saúde do organismo, a imunidade. Por isso que uma imunidade, um corpo com a imunidade boa, ele vai ter uma P53 alta também, né? E outros estresses aí que podem estar sendo gerados atacando o DNA, e a P53 vai monitorar. E aí, quando ela identifica isso, o que ela faz? Ela gera a morte celular, aí uma caveirinha, ela vai matar a célula, vai levar para o encaminhamento da apoptose, ou ela vai alterar o ciclo celular, ou ela vai reparar o DNA, vai mandar comandos de reparar outros mecanismos também. Então, o P53 é um gene supressor tumoral, né? Porque ele é capaz de reparar o DNA, é capaz de também matar a célula cancerígena e é capaz de melhorar, né, de reorganizar o ciclo celular. E aqui a gente viu que moléculas dos óleos essenciais são capazes de atuar diretamente na P53. Não é esplêndido isso? E também aqui no que são as grandes causas, e também aqui no estresse oxidativo, e também aqui. Então, aqui a gente consegue ver os óleos essenciais atuando em quase todas as estratégias que a gente falou, né? Que a gente mencionou aqui hoje. Então, a P53, ela codifica, né? Codifica uma fosfoproteína nuclear que vai desempenhar um papel importante no controle do ciclo celular, no reparo do DNA e na indução de apoptose, que foi o que eu acabei de falar, né? Que eu mostrei para vocês.
Tá certo, meus amores? Então, olha só, aula de milhões, tudo isso. E agora eu vou tirar aqui a tela, vou tirar o compartilhamento para poder ver vocês e ouvir vocês. E aí, como foi? Nossa, incrível. Adorei. Fantástico. Vocês veem que óleo essencial não é só um cheirinho? Maravilhoso, é. E eu tô... A gente foi no ortomolecular lá em São Paulo, que é um doutor que é oncologista e trabalha com ortomolecular. Tudo que você falou, não de óleo essencial, né? Mas tudo que você falou que provoca câncer, ele falou. E uma das coisas que mais provoca câncer são os vírus. E no caso da K, ele pediu o exame de Epstein-Barr, pediu o exame de vários desses vírus, e também uma freira, que é curandeira, que eu consultei também, ela pendula lá e pergunta, e no caso da K, ela falou, no caso da Karen, é vírus. Olha lá. Olha Mas lá. você sabe que Aí, muitos são, e doenças autoimunes também, viu? também, também. Aí você falou do citral, e aí como é que pode tomar, então, o óleo essencial, o hidrolato, ou como que usaria, no caso aqui do Na Epstein-Barr? verdade, na verdade, teria que ser ingestão. Quando a gente identifica, por exemplo, um Epstein-Barr que já está há muito tempo vivendo no organismo, a gente vai ter que traçar uma estratégia para isso, tá? Tá. Mas no caso, por enquanto, como eu vou analisar os exames da Karen e vou atender ela, então melhor não Não fazer. começar, tá. Porque semana que vem a gente já Mas vai. hidrolato pode tomar. E hidrolato tem bastante óleo essencial, né? Hidrolato pode, é bem mais suave, pode. Pode É. sim, pode usar que nem floral, usar na água, pode Ah, usar, nossa, o hidrolato eu tomo em tudo. Eu coloco no chá, coloco no suco, tomo hidrolato pra caramba. pode sim. É. Ainda mais que vocês produzem óleo, deve ter hidrolato de monte aí, né? Um monte, sobrando. Toma banho de hidrolato, Ai, hidrolato que em tudo delícia, quanto é lugar. É. que pouco cheiroso, meu Deus. Mas pode usar os hidrolatos sim, né? E você viu o gerânio também, que é interessante, né? O geraniol é extremamente. Todos os óleos, vocês vão Exatamente. ver, né? É. Nossa, incrível, maravilhoso, viu? Estou encantada. Gostei Fico feliz. bastante da aula. Bem profunda, né? Então, eu quis trazer para vocês isso, porque assim, essa aula trouxe essa profundidade na simplicidade, né? Então, assim, É. alguém. Não, E Pro, não concordo. Não não foi foi na Ah, simples, simplicidade. foi Não foi na difícil. simplicidade. Foi de uma complexidade. Eu voltei a assistir uma aula de biologia celular, de é, biologia molecular, de imunologia. Sua aula foi maravilhosa. é verdade. Não foi simples. Você achou Não, simples? Não foi simples. não, eu Eu quis estava dizer admirando aqui também, como simples. professora, admirando os seus slides. Ai, que A gente bom. fica com esse olho clínico, né? Aí fica logo admirando o formato da sua metodologia, o seu material didático, a sua didática. Eu voltei aqui, hoje eu tive uma aula É, sentei aqui de biologia molecular, de biologia celular, da imunologia. Fantástico. Muito eu obrigada. concordo. Foi maravilhosa. E muito fácil de entender, né? É isso Muito, que eu queria dizer com a muito. simplicidade, né? De ser fácil Isso, de entender, isso. né? Aí eu aceito. De ser fácil para quem não é, né, dessa área poder Sim, entender. Esse é o isso. meu objetivo. E isso, gente, sem brincadeira, sendo muito sincera, é só um cisquinho da formação. Eba. É bem diferente mesmo de quando a gente senta numa bancada para estudar sobre os sangues do paciente que está com câncer e para a gente poder fazer as transfusões
tanto de hemácias, como plaquetas, como o plasma, totalmente diferente quando você pega de um paciente do doador, como né, o doador que doou o sangue, que fazemos vários tipos, e como do paciente doente. Agora eu consegui compreender um pouquinho, porque às vezes o natural você explicou melhor, mais que era médico, tudo, doutorado, mas assim, que tem os positivos, né? Nós temos anticorpos regulares e irregulares. E muitas vezes pacientes com as doenças de câncer não se tornam só irregulares. Eles produzem anticorpos que nós não conseguimos detectar, mesmo passando pela centrífuga, mesmo com microscópio, com tudo que, como diz, dentro de uma bancada nós temos. Aliás, eu tinha, né? Agora eu não vou mais trabalhar. Vou trabalhar em outra coisa. Eu pretendo, né? É incrível isso, né? E é muito diferente. É, como que diz, olha, tirar o cisco dos olhos. Porque assim, o sintético, farmacêutico, laboratório, totalmente diferente. Tudo diferente. Linguagem. E olha, tá de parabéns, cara. Que Deus te abençoe, consegue tua vida e que tu tenha todo esse dom precioso para ensinar a cada uma que tem vontade de aprender realmente. Conhecimento profundo. E também de poder ajudar as pessoas, né, com esse conhecimento, que as pessoas estão tão doentes, né? Todo mundo tem alguma coisa e a gente não tá tão complexo os problemas que é tão bom ter outro instrumento ainda, né? Um instrumento tão poderoso, né? Que é principal, né? Eu que convivi 29 anos, é muito triste você trabalhar com pessoas assim. Você acaba se adoecendo porque eu comecei a ver o decorrer do meu... Porque eu comecei muito jovem, né? A minha filha vai fazer 31 anos aqui, 2 semanas. Então, eu estava grávida dela quando eu estudei. E aí, você trabalhar com pacientes de várias áreas e você começa a ver. Você adoece também. Porque aí você vê aonde entrou o estresse. Por que eu tive derrame? Por que infartei? Junta casa, junta o trabalho e junta filhos. Olha, eu amei. Eu me apaixonei. Sem comentários, viu? Porque às vezes é assim, como eu lembro que quando eu comecei a estudar aromaterapia, que eu buscava esse olhar. Tem alguém com TV ligada? Alguma coisa assim? Dá um barulho. Será que... pode ser de meu filho aqui. Desculpe. Fechar, e se você for falar, você abre. Era. A minha câmera travou aqui, não sei. Mas tudo bem. Tudo bem agora. Quando eu comecei a estudar aromaterapia, eu buscava esses conteúdos assim, né? Eu queria entender dessa maneira, entender como as coisas funcionavam, como... E aí eu comecei a fazer diversos cursos, e culminou em 2 anos que eu estudei na França, e aí que eu consegui ligar os ponteiros, porque mesmo na França eles não dão assim, desse jeito, né? Aí eu comecei a ligar os ponteiros e fazer essa didática dessa maneira. E às vezes, quando eu falo isso, né, na masterclass ou nas lives, é difícil para as pessoas terem noção da profundidade. Por isso que quando a Luciana hoje falou na live, quando ela fala, é por causa disso, né? Que tem a profundidade com essa simplicidade de linguagem que todas as pessoas podem acompanhar, mas a gente vai fundo mesmo porque precisa, porque senão é isso que você falou, continue insegura, né? Continue insegura. Pode fazer, mas vai continuar insegura. Então, hoje, por exemplo, nessa aula de 1 hora e pouquinho, 2 quase, né? Vocês tiveram várias orientações que dá para hoje a gente olhar para um tratamento de câncer de uma outra maneira. Claro que faltou dosagem, como, porque modo de uso, por quê? Porque isso a gente precisa de mais estudo, né? Porque é um trabalho que é 1 a 1, não existe, cada pessoa é única.
né? Tem câncer que é estrogênio dependente, tem câncer que é proveniente de vírus, tem câncer que ainda tem histórico genealógico. Então, a gente precisa fazer uma anamnese, conversar com a pessoa, tem o peso da pessoa, tem o tratamento que a pessoa está fazendo, a medicação que a pessoa está tomando, tem umas outras coisas que a gente avalia também, né? Então, Carla, e as pessoas, elas procuram por meio delas próprias um tratamento coadjuvante. É assim que está funcionando essa parte? olha, geralmente, às vezes acontece que nem eu tratei um senhor recentemente, que quem me procurou foi a esposa dele. E ela que começou a conhecer os óleos essenciais através de uma amiga, ela e a filha começaram a fazer um tratamento com óleos, e aí ele teve câncer, e aí ela fez. Então, a adesão dele foi um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele era resistente, né? Tadinho também. Ele estava... Tá estranho aqui. Tadinho também. Ele estava sofrendo muito, né? Passando por vários processos de quimioterapia, não é fácil, não, né? E ele teve ainda uma questão na garganta, então foi bem difícil. Mas ele fez. Então, às vezes a gente encontra, assim, uma pessoa que é outra que vem, que traz. Essa pessoa tem uma certa resistência, ainda mais quando é homem, né? Às vezes é um pouco mais resistente do que as mulheres. Muito, né, vê para crer, mas também não quer ler, né? Não quer ver, não quer se informar. Mas ele fez porque a esposa dava, tal, e fez, e às vezes no percurso do tratamento a gente teve que fazer adaptações do tratamento, né? Mas a maioria das pessoas que me buscam são por escolha própria, são pessoas que querem, que já têm um olhar para o natural, que estão buscando e que querem porque elas precisam escolher, né? E aí eu tento informar e trazer o maior número de informações possíveis para essa pessoa, para ela ter segurança também no próprio tratamento, porque é um momento de muito medo, né? Entendi. E, em geral, essas pessoas, elas compartilham com... Eu não tenho experiência ali, né, com essa questão do câncer, por isso que eu estou perguntando. Elas compartilham com os médicos que estão usando tal componente, tal composto. Isso tem que ser Alguns partindo de sim, nós, né, pela responsabilidade, assim, alguns de sim, por indicar. isso que alguns sim, por isso que eu dou referências científicas, né, de estudos para a pessoa poder mostrar para o médico e dizer e ela tem que ter firmeza, né? Eu escolhi fazer esse tratamento através desses estudos e eu vou fazer. Não importa, né? Então a pessoa tem que acreditar e ela tem que conhecer e confiar para ela bancar. Então muitos falam, outros não falam. E aí eu não Porque não adianta, você pode até falar, mas não adianta muito. Os médicos, eles conhecem o que eles conhecem, eles seguem aquele protocolo, e se você fala para eles, a gente está fazendo, nossa, teus exames estão bons, eles falam, aí está melhor que os outros pacientes, a gente fala, porque a gente está fazendo essa alimentação, porque a gente está fazendo esses complementos, porque a gente está usando isso, está usando aquilo, está usando aquilo. Legal, continua, mas tipo, não querem nem entender, porque eles não querem, eles não acreditam em nada além daquilo. Não, aí eles porque eles falam, não tá bom. conhecem, é porque eles não conhecem. Tem muito médicos hoje que está buscando isso, sabe? Tem muito médico que está tendo consciência que há coisas na face da Terra que Deus criou que é para o bem do ser humano, que é em busca de... Não é tudo sintético. Então, o médico que vamos dizer uma palavrinha aí, ogro, ele não deixa o entendimento dele obter isso que a cara está passando com toda a calma para cada uma de nós. Cada uma de nós tem uma formação diferente, um meio de campo de trabalho diferente. E deles também é a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando é um médico que tem uma mente aberta, uma visão que esclarece as coisas e o paciente passa a ter, ele consegue conciliar como eu consegui conciliar com o neuro, o psiquiatra, né? Tive psicólogo, por várias coisas que eu sofri. E eu quase passei por um câncer, mas não tive por quê? Porque a minha médica, que é
ela fazia o uso dos olhos. E trabalhei anos com ela na UTI. A Séries, ela é o quê? Uma nefrologista. Ela tem Olha que aqui, legal. em Balneário Camboriú, a ProRem. Ela tem a ProRem, onde fazemos hemodiálise, e vocês não têm noção do que é paciente com fazer hemodiálise todo dia. A prefeitura ir buscar aquela função. Então, Ela o médico... é nefro e trabalha com óleos Nefrologista. essenciais. Não, ela não trabalha. Ela precisou usar por uma situação que aconteceu assim, que foi desesperador, tá? Uma coisa que aconteceu na família. Eu sou muito próxima dela e da mãe dela, das irmãs dela que tem. As duas são nefrologistas e uma é advogada. E aconteceu uma calamidade, e aí a mãe entrou em depressão e tudo, e eu estava já em tratamento de depressão, apareceram os tumores no meu rim, e eu fui até ela, por acaso, para ver por que estava com tanta dor nas minhas costas, e por que na minha ultrassom saiu 4 tumores. Mas como eu tenho 4 tumores? Eu não aceitei. Eu falei, Deus, o que é isso, Jesus? Eu sou pastor, eu prego tua palavra, eu passo, eu não posso, eu não aceito isso em mim. Já estou passando por esses remédios de cardiologista, um monte, não aceito. Ainda mais remédio psiquiátrico, que eu tinha mais pavor do mundo. Aí, eu conversando com ela me encaminhou para um médico de câncer, tudo certinho, fui fazer, um monte de exames, eu até me desesperei. E aí aconteceu o que aconteceu com ela, e uma pessoa apresentou o óleo para ela, e ela apresentou para mim. Aí veio uma outra amiga que apresentou para mim o óleo. Aí eu comecei a usar e fechei a boca, tanto eu como ela. Não falei para o meu psiquiatra não aceita. E ela, que o meu psiquiatra ficou com medo de eu estar com câncer, os meus exames no fritar dos ovos, no final, deu tudo negativo. Eu tive uma desintoxicação daqueles remédios sintéticos, que é o que ela falou, que daí é metais, e inúmeras coisas, que é muita coisa para falar. E aí, eu fiquei curiosa. E eu falei para ela, Séries, porque eu chamo ela de Séries, não chamo ela de Você passou por um detox, foi purificada. Passei. Você foi limpa. Que, olha, eu e ela, eu tomei tudo certinho como tinha que fazer. E aí, passei a usar os óleos, que daí, esses óleos eu fui tomando e fazendo desmame da minha medicação. Hoje o meu médico não sabe, o meu psiquiatra, mas eu não uso mais nenhuma medicação psiquiátrica. Eu não uso medicação nenhuma. Essa roda é fraca não, viu? Eu tirei tudo, de pressão, de tudo, e uso só os olhos. Por isso eu quero estudar, por isso eu quero o quê? Ser útil na minha área. Maravilhoso. E assim, né? Hoje eu vejo já muitos, até falei na live, né? Muitos médicos buscando a medicina integrativa, né? Buscando práticas integrativas complementares. Falei, uma amiga minha chegou no consultório médico, estava cheio de óleo essencial em cima da mesa dele, estava usando, começou a fazer live, tem médicos fazendo live sobre óleos essenciais já. Então, está começando, e eu acho que e também está crescendo o número de estudos científicos. Só que eu vejo, às vezes, eu tenho uma aluna que ela é médica, ela se formou comigo, e ela fala, eu comecei usando comigo, eu não tinha coragem de usar no consultório, porque eu não tinha conhecimento farmacológico, né? Químico e farmacológico. Ela falou, hoje eu já uso com alguns pacientes no consultório, às vezes não no hospital, mas no meu consultório particular eu uso. Eu já recomendo junto, né? Tento, se não precisar de medicamento, eu não dou medicamento. Então, e é uma coragem, né? Porque o conselho de medicina é super difícil para... É uma coragem, mas essa coragem, ela vem sobre o estudo mesmo, o conhecimento. Por isso que eu falo que o conhecimento liberta, que o conhecimento é luz,
né? Porque só o conhecimento vai nos dar com amor, né? Não um conhecimento cabeção, porque conhecimento cabeção só nos engessa. Conhecimento com amor, com consciência, com compreensão, com olhar amplo para a natureza, para todos os seres. Não é só eu e o resto que se dane, né? Então tem que olhar para a terra, para a natureza, para as plantas, para tudo. Não é só me salvar e dane-se o resto, não. Então, essa questão da sustentabilidade, inclusive, Rô, antes de fechar, você foi a única que não se apresentou. Eu falei para todo mundo se apresentar, e como eu falei de você, ficou tão natural. Eu não falei para você falar onde você mora, falar aí do Epicentro, né? Falei, eu fiquei falando de você, né? E você Tá, foi. vou falar. Eu tô vendo, a minha câmera tá travada, eu não sei como destravar. Tá aparecendo eu. Não, tá normal pra gente. Para mim não, para mim tá aparecendo como. Bom, enfim. Bom, eu sou a Rosângela, Zanqueta, na verdade, eu trabalhei com terapias naturais a vida inteira. Eu comecei a atender assim em clínica, eu tinha 21 anos, com massagem, banhos quentes, e depois eu estudei várias técnicas de terapia corporal, quiropraxia, osteopatia, acupuntura, medicinas, enfim, sempre estudei as medicinas naturais. Eu fiz um pouco de biologia, mas eu larguei a biologia e fui para as medicinas, que eu percebi que eu não queria, na verdade, a biologia, eu queria cuidar das pessoas. E eu fiz um caminho, então, esse de consultório, tal, de muitos, muitos anos, mais de 20 anos, atendendo pessoas. E aí, há uns 10 anos atrás, eu comecei a cansar e eu criei uma empresa de cosmético orgânico, que chama Bibalme. E eu estou agora, há uns quase 4 anos, junto com a Karen, aqui no Epicentro d'Alva. E aqui a gente está destilando, eu comprei um destilador faz 2 anos, a gente está destilando óleo essencial. Então, eu estou com produção, estou com campo, a gente está com um campo com várias espécies, fora as que já tinham espontaneamente aqui, como alecrim do campo, cipreste, goiaba, enfim, coisas que já tinham aqui. A gente tem mais umas plantas lá no novo campo, e principalmente gerânio, a gente tem mais de 700 pés de gerânio. E melaleuca, lavanda, tal. Então, estamos destilando, então estamos virando também o Epicentro aqui junto, a gente está virando produtor de óleo essencial hidrolato. Qual região? É Pedra Bela, é do lado, a gente está do lado, eu estou do A lado gente é da Carla. vizinha, a gente está na mesma Vizinha. estrada, praticamente. A gente tem acho que 10 quilômetros no máximo de diferença. Nem isso, acho que 5 quilômetros. Você está no quilômetro qual? Eu estou a 1 quilômetro de Toledo. Não, mas é quilômetro qual da estrada de Toledo? Pô, sabe que eu não sei? É o 10 ou é o 8? Eu não sei. Acho que deve ser por aí. O meu é o 5, então a gente deve estar a 5 quilômetros. Nossa, é muito perto, como assim, né? Então, isso, e agora, e tinha essa coisa, né, assim, eu uso óleo essencial desde que eu comecei a fazer massagem lá, em 1990, eu já usava óleo essencial, tanto no ambiente quanto em óleo vegetal para fazer massagem para os pacientes. Então, imagina, acho que uns 30 anos atrás, né? Então, sempre usei, só que eu usei assim, como aromaterapia, tal, nunca como ingestão. E aí, quando eu comecei a produzir aqui, a gente deu alguns cursos de destilação aqui, né? E as pessoas sempre me perguntam, mas pode tomar? E eu sempre falei, ainda não sei, ainda não sei, ainda não estudei para saber. Então, era uma coisa que sempre ficava, né? Todo mundo pergunta, mas pode tomar? E o hidrolato e tudo isso. E aí a Karen até começou, a Karen divulga as coisas muito rapidamente, né? Aí os vizinhos começaram a vir aqui, porque a Karen fala que o goiaba é bom para diabetes. Aí começou a bater vizinho aqui pedindo hidrolato para diabetes. Falei, Karen, não faz isso, porque eu tenho maior medo, né, de dar uma coisa que não é boa para a pessoa, né? Enfim, e aí então é esse aprofundamento agora super necessário, ainda mais nesse momento, né, que a Karen, a minha parceira, acabou de
tirar um câncer e tá em recuperação. Então, é mais um instrumento aí, não só ela, tem irmã, tem, enfim, um monte de gente que a gente vai poder estar auxiliando, né? Maravilhoso. Ah, que bom, agora a gente vai estar mais pertinho, né, Rô? É, Maravilhoso. e aqui é isso, é um sítio, o Epicentro Dalva, tem lá no Instagram, é um sítio de agricultura regenerativa. E a Karen regenerou o sítio inteiro em, acho que 7, 8 anos, ela regenerou tudo, era um pasto degradado. E hoje é uma floresta, né? Quando eu fui quando estava fazendo agrofloresta. Nossa, quando você vier aqui, você vai ver agora, a floresta já está virando floresta. Uau! Tá incrível, tá incrível. É impressionante, porque vai virando floresta rapidamente, assim, 4, 5 anos vai crescendo a floresta. E o alimento junto, né? Com alimento, coisa mais linda, né? E com óleo essencial junto! Óleo essencial hidrolato. Detalhe, eu fiz a cromatografia de alguns e do gerânio, né? O hidrolato de gerânio, o laboratório falou para mim que foi o melhor hidrolato que eles já destilaram lá. Nossa, imagino que a terra aqui é muito rica. E depois E de 7 anos de regeneração, a gratidão dessa terra. E o sistema de agricultura sintrópica, né? Agricultura sintrópica é agrofloresta, para quem não sabe. Lindo demais. Outro detalhe das cromatografias é que eu destilo goiaba aqui, porque tem goiaba espontânea aqui, né? Então eu destilo, desde que eu cheguei aqui, eu destilo a folha de goiaba. E eu mandei para cromatografia e ele me mandou análise e ele falou: olha, eu estou realmente espantado com o óleo de goiaba seu, porque ele falou: eu nunca vi. Até um dia você analisa, Carla. Eu quero Ele ver falou, as cromatografas. ele falou, ela está com um potencial mais anti-inflamatório do que a erva baleira. Olha. Ele falou, eu nunca vi igual. Aí Saúde, é interessante, né? Porque também o óleo essencial, ele muda, né? Ele falou, nunca vi um óleo de goiaba com essa propriedade. E a tua propriedade aí, o Epicentro, ela vai ter óleos essenciais muito, muito característicos. E é interessante a gente saber, para até, inclusive, saber das propriedades medicinais mesmo, né? E o interessante é que daí você percebe também que o óleo essencial ele pode ter todas essas características moléculas químicas, mas que também varia muito de um terreno para o outro. Varia, de um lugar para o outro. Isso a gente fala na formação logo no começo. É que nem vinho. Terroir, é igual vinho, do terroir. É igual vinho. Exatamente. Muito legal. Interessante. É isso. Muito Adorei. grata. Boa noite. Muito obrigada. Adorei. Nossa, que turma, hein? Bom, deixa eu falar para vocês. Quem ainda não se inscreveu, agora até meia-noite ainda dá para se inscrever com R$1.000 de desconto. Então, se você decidir, tenta fazer sua inscrição agora. Já fiz. Já foi? Eu também já fiz. Já fiz. Eu já fiz também. Tá bom. Valquíria aí, ó. Viu? Vamos estudar. Bom, que turma maravilhosa, né? Olha só que já poder que tem essa turma. Carla, né? as aulas assim online e tal, vão ser sempre essa hora? Não, sempre elas são entre 8 e 8h30, mas elas são só 6, né? Ah, tá bom. Porque aqui eu acordo com as galinhas e durmo com as galinhas. É difícil para mim aguentar depois das 8. Hoje estendeu um pouco, porque a gente está proseando aqui, né? Mas geralmente às vezes eu faço 19h30, mas tem muita gente que às vezes chega do trabalho, prof. Tem trabalho, aí tem filho, tem jantar, aí eu falo, então eu vou fazer entre 8 e 8h30 e tentar me estender mais do que 2 horas. Tudo bem. Eu vou tomar um café. Inalam um alecrim. Um alecrim. Porque na roça é assim, a gente acorda às 4 e dorme às 8. Maravilha. É isso aí. Então, é isso. Né? Então, aí, porque amanhã tá cedo, vai estar com outro valor já. Vai ter uma condição, amanhã vai estar R$3.000. E se for pagar em 3 vezes, e 3.697 se for parcelar. Então, já cai o desconto de R$1.000. Então, quem quiser fazer inscrição, faz agora, tá?
como já viu, Rô, vê se você vai estar fazendo, aproveita para você ganhar esse desconto de R$1.000, tá bom? Eu já fiz. A outra Rô. Duas Rô. Duas Rô. Tá bom, duas gente. roupas. É. Eu não fiz ainda, Carla, porque assim, ó, como eu estou em processo de aposentadoria, eu ainda, tipo, não fizeram a rescisão. Eu fui para a perícia, tudo, passei, né, meu tempo de trabalho e também pelo que eu passei, né, aqueles CAT lá do hospital, e aí não tem dia que o juiz liberou o meu pagamento, sabe? Então, assim, eu estou esperando uma resposta. Eu esperei hoje o dia todo até a advogada e para conversar com o meu esposo sobre isso. Aí, qualquer coisa, eu vou tentar entrar em contato com a sua equipe para ver como que eu faço. Tá. Amanhã vai estar ou 3 parcelas no boleto ou no Pix de 1.000, que aí vai dar R$3.000. Ou você vai poder parcelar no boleto, mas aí é 3.697, só que sem juros. E aí você pode parcelar no boleto e ir pagando. Só que é um pouco mais caro, né? Tá? Isso aí Só que não tem problema. Eu paguei Mas só caro. que talvez seja bom, porque é uma parcela menor, e a ideia é que você comece já no... Né, você vai ter, logo que começa, vocês vão ter o módulo 2 e 3. Aí depois já vai ter o módulo 4 liberado, depois vai ter uma aula ao vivo, módulo 4. É isso? 2 e 3. Não, aí depois um mês depois, 30 dias depois, vai ter o módulo 4. E depois no módulo 4 eu já dou uma aula para fazer blends, mesmo sem entender química, para você já poder fazer renda, para você poder ter renda e conseguir pagar também a tua parcela, se você precisar, quem parcelou no cartão também poder pagar a parcela do cartão, e vocês poderem já ter recursos de renda para fazer acontecer. Isso aqui, né? Daqui a um mês, Pro, é isso? Eu tenho... Vai começar... vai ser assim, essa aula ao vivo que eu vou dar, que eu vou ensinar a fazer os blends. Sim. É no final de março. Porque desde que eu fui retirada do hospital, pelo que eu passei, faz 3 anos. E 3 anos que eu não tenho pagamento. Então, agora que eu vou receber 3 anos e as coisas. Então, para mim, assim, ó... Agora vai ser só prosperidade. Eu preciso conversar com o esposo e colocar... Mas agora é vai só prosperidade. Vai ser bênção. Agora você já vai trabalhar, olha só, você curou, você se curou. Agora vai trabalhar a cura do financeiro também e vai prosperar com o teu dom da cura. E pronto. Eu creio. Aposentadoria você vai guardar para viajar, para passear. Né? E eu vou lá para o sítio da Rô, quero conhecer lá tudo lá. Vamos marcar todo mundo. Eu creio. Dá para dar uma aula ao vivo aqui, Carla. Dá uma aula ao vivo, vamos marcar para passear todo mundo e ir para lá. Então, eu passei. Organizar uma aula ao vivo aí, né, Rô? Aula prática. Maravilha. Boa. Então, gente, olha, vamos lá, né, que já são quase 10h30 da noite, eu vou deixar vocês descansarem. Você vê que a gente é muita coisa, a gente se empolga também, a gente está se conhecendo. Mas eu estou à disposição, tá? Muito prazer em ter vocês na turma. Rosângela, espero que dê certo de você estar com a gente na turma, essa turma muito rica, né? Um pessoal porreta mesmo, que está aí, né? E aí, depois assim, a gente escreveu, aí começa a estudar. E aí você vai mandando o WhatsApp? Na aula ao vivo eu vou explicar tudo como vai funcionar. Na aula ao vivo eu vou explicar tudo como vai funcionar. Né? Quando que é a aula ao vivo? A aula ao vivo, eu estou vendo, estava programada para dia 6, a gente está confirmando ainda, tá? Tá mas bom, eu vou mandar para vocês, mas estava confirmando, estava para dia 6, mas a gente está vendo umas coisas, mas tudo bem, não. Só para eu entender, que eu ainda estou meio perdida, mas tudo bem. Ou vai ser dia 6, ou vai ser na outra, um pouquinho mais para frente, mas na semana. Bem. Assim. Tá. Aí, você já tem lá o módulo 1 disponível, que é um vídeo, umas orientações,
tem as orientações de como funciona a formação, tem a programação já lá, para quem já entrou, tem programação, tem como é o certificado, tem tudo explicadinho lá. Aí, depois da aula ao vivo, já libera o módulo 2 e 3, aí vocês já começam a estudar. Aí, os outros módulos, geralmente, libera 30 dias depois, que eu dou tempo de vocês terem 30 dias para estudar aquilo e se organizar. Porque eu não libero todo o conteúdo, por quê? Porque a pessoa, às vezes, quer ir lá para o fim, aí sai do método, aí a pessoa... Né? Claro. Então, eu vou liberando o conteúdo mensalmente. Cada mês libera um módulo. E aí você vai tendo acesso, e alguns módulos têm aulas ao vivo também, porque tem materiais complementares que vão chegando, bônus e tal, para vocês, tá bom? Obrigada, bom descanso, viu? Que a gente tenha uma boa noite. Para todas nós, viu? Gratidão, Obrigada. Que bom conhecer vocês. Estou com o coração aqui bem quentinho e bem feliz com essa turma que veio. Excelente, Não fomos Ana. tantas hoje nessa aula, mas bem interessante essa mulherada aqui. Um beijo. Todas profissionais de Gente, saúde. vai ter muito troca, né, amiga? Pra voar. Amigas Águia. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Até a próxima aula, gente. Até a próxima. Até. Até. Tchau.